Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos o Teu Filho, Pai, diante do Senhor. Que a Tua graça e favor seja sobre Ele nesse momento. E a Tua palavra viva e eficaz caia em nosso coração, como uma semente em um solo fértil. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No final a gente tem um vídeo de avisos, aí no final a gente vai colocar aqui. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje é Dia dos Pais, então Deus colocou uma palavra no meu coração referente a isso, mas a palavra não é só para os pais, é para todos nós, né? É um dia de reflexão. Para muitos é um dia de alegria extrema, para outros nem tanto, um dia de lembranças, né? Para quem perdeu o papai, para quem tem um pai distante, né? Para quem não tem, é um dia às vezes, né, triste, difícil, doloroso, mas eu queria trazer uma esperança dentro dessa palavra aqui, dizendo e provando que Deus é o nosso Pai maior, que não falha nunca, que Ele está sempre presente e Ele nunca nos abandona. Amém? Você tem essa convicção no seu coração? Deus, Ele está sempre presente. Né? Quando falamos de pai, pensamos nessa palavra, na figura, né, paterna, vem algumas características em mente, né? Proteção, provisão, cuidado, tudo isso, né? Presença, figura de autoridade, mas não é só isso. Não é só isso. Pai é aquele que determina a identidade. E tudo que nós vivemos hoje, nos nossos dias, na nossa sociedade, nós vemos tudo caminhando para destruir a figura paterna, para destruir a figura masculina, né? No pai presente, no pai do homem, que cuida, que protege, que é homem de verdade, não só no nome, não só no sexo, no gênero, não sei o que você achar melhor, mas pai é algo que vai muito além do que nós imaginamos, é uma responsabilidade grande para todos nós, principalmente nos dias de hoje, e você manter a imagem da figura paterna nos nossos dias. Nós temos que enfrentar muita coisa. Às vezes você tem que discutir com pessoas no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, para provar que homem é homem, que pai é pai, que tem autoridade, que é o cabeça do lar, que é autoridade hoje, que não tem como existir uma família, se construir uma família sem a figura paterna, sem o pai. Por isso nós vemos muita gente perdida, sem saber quem é, porque pai determina a identidade. As pessoas querem ser tudo, e no final das contas acabam não sendo nada. Mas, primeiro, um recado para nós pais. Você pode até ter todas essas características como pai: protetor, presente, um homem fiel, de verdade, que cuida dos filhos, que provê, que é o cabeça, que é o sacerdote. Mas aí eu queria te perguntar desde já, o que nós como pais estamos deixando para essa geração, para os nossos filhos, ou para essa geração que olha para nós? E nós, como liderança, como pastores, como figura de autoridade na igreja, às vezes nós somos vistos como referência, e não temos que ter medo disso. Mas aí eu pergunto, o que nós estamos deixando de verdade para a geração atual? Sabe, muito mais do que proteger, o mais importante hoje é deixar um legado. Sabe, porque o legado ele permanece, o legado ele fica na memória, o legado ele não se perde. Então a nossa responsabilidade como pais
é deixarmos um legado, e não só para os nossos filhos, para essa geração. Amém? Você concorda com isso? No Salmo de número 145, no seu versículo 4, ele diz assim: uma geração a outra fará o louvor das tuas obras, proclamando seus maravilhosos feitos. O que nós estamos contando para essa geração? O que nós estamos deixando para essa geração? Estamos deixando apenas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós compramos, aquilo que nós presenteamos? Ou estamos ensinando para essa geração os grandes feitos do Senhor? Apresentando para essa geração um pai verdadeiro, um pai que não falha, um pai que não muda, um pai que é presente, que é real. Quem já teve um encontro com esse pai, tenha certeza que não importa o pai que você teve na terra, a sua vida é transformada a partir do momento que você tem a consciência da filiação divina. A sua vida muda, você deixa de ser levado pelas emoções simplesmente. Você passa a ter uma identidade firmada. A Bíblia diz que nós somos cordeiros com Cristo. A herança que Cristo tem, nós também temos. O mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Então você não precisa procurar em outras figuras. Se você não tem uma referência de pai na sua casa ou não teve, olha para Jesus e você vai ter a referência de um pai divino, verdadeiro, fiel, protetor, que provê, que cuida e que nunca te abandona. E que nessa noite você possa provar desse amor, provar dessa paternidade, para que a sua identidade, não importa a sua idade, não importa se você é novo ou já é de idade, a nossa identidade está em Deus, está em Cristo Jesus, e nada pode mudar isso. Amém? O maior legado é aquilo que permanece no coração dos filhos, quando o pai já não está mais presente. Pai, se nós morrêssemos hoje, o que as pessoas falariam de nós? Quais seriam as lembranças que as pessoas teriam da nossa vida? Será que você seria lembrado como um homem que cuidou, que protegeu, que proveu, que foi presente? Ou você apenas seria lembrado, foi um cara legal, foi um cara que não deixou faltar nada? Tá, mas qual é a história que nós estamos deixando nessa terra? Qual é a semente que nós estamos deixando nessa terra para que ela brote e continue brotando a cada tempo que passa? Nós não podemos passar por essa terra e passarmos despercebidos. Nós temos que deixar um legado, deixar uma história, deixar um nome, para que as pessoas lembrem de nós e nós sejamos referência para muitos, mesmo quando não estivermos mais aqui. Isso é uma responsabilidade de um pai verdadeiro, de um homem de verdade, não um homem que está sendo construído hoje em dia, ou desconstruído, se é que você me entende. Homem é homem, gente. Homem é homem. Homem de verdade protege. Homem de verdade cuida, não só da sua família, mas de todos aqueles que são mais vulneráveis. Não só da sua casa, mas quem tiver ao seu redor. Você precisa ser um homem para proteger de verdade. Ser uma referência de pai, não só para os seus filhos, mas para os amigos dos seus filhos, para essa geração tão carente de referência. Vivemos dias de carência de referência. Olhamos para artistas, jogadores, para a mídia, e não vemos referência. Até algumas referências cristãs que nós olhávamos às vezes caem. Isso acontece, somos seres humanos, mas isso não tira a minha responsabilidade de dizer como Paulo, bater no peito e falar: ei,
sejam meus imitadores. Não só porque eu sou um cara legal, quem me conhece sabe que eu sou um cara legal. Não só porque eu sou um cara bonito, pelo menos a minha família acha. Sei porque você está rindo. Não é, Vanessa? Obrigado. Não é, minha filha? Viu? Obrigado. Não é só por isso. Um legado fala muito mais do que nós falamos. Eu queria dar alguns exemplos aqui de pais, de homens, sabe, que foram essa referência. Primeiro, Abraão recebeu algumas missões difíceis, né? Sai da sua terra para um lugar que eu vou te mostrar, tá? Imagina, se você já provou a pensar, imagina, sai no portão de casa, tá, para onde eu vou agora? Deus não falou. E ele só foi caminhando em fé. Eu vou para cá, e quando não era, Deus talvez mostrava para ele que não era por ali, e ele foi caminhando. E uma dessas missões difíceis foi: ei, eu te dei um filho, e agora eu quero ele de volta. Caraca, não sei se dá um temor, você que é pai, ou você que é mãe, olhar assim, por maior que seja a sua fé, você ouvir algo de Deus assim: ei, me dá o seu filho, e ele não para só por aí, o seu único filho, a quem você ama. Parece que foi enfatizando ali para poder, sabe, ir mais fundo na emoção, na dor ou na responsabilidade, ou, se pararmos para pensar, na confiança no Deus que ele servia. Isso prevaleceu. Um homem de verdade confia no Deus que serve. Não importa o que ele peça, não importa o que ele direcione. Se você é um homem de Deus, confia em Deus. Se ele te deu uma direção, vá em direção àquilo que Deus falou com você. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele, e o melhor, o mais Ele fará. A Bíblia nos garante isso. Deus, Ele não vai dar uma direção para a gente, para a nossa destruição. Pelo contrário, sempre há um propósito em tudo que Deus nos pede. E aí, Deus vai, a história está lá em Gênesis, capítulo 22, fala que Abraão está indo com Isaac para o sacrifício. E eu fico imaginando a cabeça de Abraão ali, e acho que ele caminhando em direção ao monte. Deus não falava mais nada, e ele: Deus, estou indo aqui, mas você não fala mais nada, é para eu voltar? Será que é isso mesmo? E olhava para o filho, e o filho olhava para ele sem entender nada. Isaac não era um bebezinho, já estava entendendo. E aí ele prepara tudo, e Deus não fala nada. E eu fico imaginando a cabeça de um pai, preparando um lugar, sabendo: cara, Deus mandou eu matar meu filho, e eu vou obedecer a Deus. Eu tenho certeza que na cabeça de Abraão, se Deus não fala nada, ele ia matar Isaac. Quem acredita nisso? Porque a confiança que Abraão tinha no Deus que ele servia era tão grande, que eu não sei se na cabeça dele ele pensava: ou Deus vai realmente levar meu filho porque tem um propósito, ou eu vou matar, ele vai ressuscitar, ou na hora ele não vai morrer. Mas ele obedecia até o final. E essa história, sabe o que mostra? Falando sobre paternidade, mostra o exemplo que Abraão estava dando para Isaac. Na prática, um exemplo de confiar em Deus a todo custo. Porque Abraão não falou com Isaac. Abraão não trocou ideia com Isaac. Abraão não fala: ó, Deus falou comigo, mas vai ser assim. Não, ele só foi. E aí, uma hora, no meio dessa conversa, Isaac questiona, né? Fala: pai, tá, e aí? E ele chama: meu pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Eu estou aqui. Mais ou menos assim: calma, fica tranquilo, Deus proverá. E aí tudo acontece ali, vocês conhecem a história, né? Ele, graças a Deus, ele não mata o filho. Deus fala com ele ali, porque na verdade Abraão já tinha entregue Isaac há muito tempo. Quando ele partiu para o monte, ele já tinha sacrificado Isaac no coração dele, em obediência a Deus.
E Deus viu isso no coração dele. Mas talvez o que Deus queria mostrar era para Isaac, que ele tinha um pai que confiava em Deus cegamente e que ele deveria seguir esse exemplo. Então Abraão ensina para Isaac na prática o que era obedecer a Deus. Nós, como pais, precisamos ser assim, não podemos esconder dos nossos filhos aquilo que Deus fala com a gente. Precisamos ensinar os nossos filhos na prática. Os nossos filhos, essa geração precisa olhar para homens e ver homens que obedecem a Deus a todo custo, que não negociam nem barganham nas coisas de Deus. Isso é ser uma referência, sem falar nada, apenas no exemplo. Porque ele falou para Isaac: nós vamos lá sacrificar e vamos voltar, Deus vai prover. E aconteceu, foram, voltaram, Deus proveu, e Isaac não morreu e voltou com Abraão. Isaac foi aprendendo: eu tenho um pai que confia em Deus, eu tenho um pai que é fiel a Deus. Mas essa frase, imagina a cabeça de Abraão, o filho perguntando: e aí, pai? E ele olha para o filho e está caminhando e prepara. Na minha cabeça, às vezes eu viajo assim, parece em câmera lenta, ele preparando ali o cutelo. Aí bota Isaac deitado, não sei se Isaac começou: pai, o que é isso? Pai, o que está acontecendo? Pai, meu Deus, você está me prendendo aqui. Pai, o sacrifício sou eu. Peraí. Eu não sei, Isaac era uma criança ainda. Difícil você botar uma criança num altar, deitado. Fica quietinho aí, tá, filho? Muito difícil. A minha filha talvez não ficaria. Ia se bater, ia perguntar, e talvez ele teve que prender ele ali: calma, calma. Imagine a cabeça desse pai. É difícil isso. É difícil. Mas talvez um dia, quando nossos filhos crescerem, ou alguns já passaram por isso, os filhos vão embora. Não como sacrifício, mas eles vão viver a vida dele. Vai casar, ou vai morar em outro estado, em outro país, vai seguir a profissão que eles desejarem, ou vai se tornar um missionário, um pastor, um empresário, um grande profissional. E aí você que vai ter que deixar ele ir. E quando ele for, qual vai ser a sua preocupação? De que ele vai ser simplesmente um bom profissional, ou que ele vai ser um profissional temente a Deus? Porque eu oro isso para o Senhor: Senhor, eu não quero que minha filha seja apenas uma ótima profissional, que ela estude e largue as coisas de Deus para mergulhar nos estudos, porque para mim, na minha cabeça, não sei se eu estou errado ou estou certo, mas esse é um ensinamento que eu estou dando para minha filha. Para mim não adianta nada ela ser uma excelente profissional, ser a melhor estilista, médica, seja o que for, mas desviada do Evangelho, distante do caminho do Senhor. Eu falei: não, prefiro que ela tenha um emprego simples, que talvez ganhe pouco, mas que continue temendo a Deus a todo custo. Porque não adianta sacrificar a vida dos nossos filhos apenas por causa do dinheiro, de um título, de um status, de um emprego excelente, ou da faculdade. Às vezes nós como pais, queremos projetar na vida dos nossos filhos as nossas frustrações. Queremos que a gente quer escolher a faculdade que ele quer fazer, o emprego, o caminho que ele tem que seguir. E é a dificuldade de alguns pais de sentar e conversar com os filhos: filho, o que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? E aí talvez alguns pais até se frustrem com a resposta que terão. Porque imagina você, seu filho falar para você hoje, seu filho tem 16, 17 anos, e ele fala: pai, eu não quero ter meu emprego não, eu quero ser um missionário e ir para o campo. Eu tenho um chamado para ser pastor e eu vou pastorear uma igreja em outro lugar. Será que você vai ficar tão feliz com isso? Na mesma forma que uma vez vai dizer: pai, eu quero ser um ótimo advogado. A sua alegria está em quê? No propósito de vida dele, ou simplesmente na carreira que ele vai seguir?
O nosso propósito, a nossa alegria em estar, em abençoar os nossos filhos, não importa o que ele fizer, não importa o caminho que ele escolher. Claro, o nosso papel é orientar, o nosso papel é ensinar, o nosso papel é dar a direção para que ele possa escolher e dar autonomia, para que ele possa escolher o caminho que ele desejar, para que amanhã ou depois ele não seja um profissional frustrado, porque tentou superar a expectativa do pai, mas matou aquilo que ele amava fazer. Nós não podemos fazer isso com nossos filhos. Por isso é importante o relacionamento do pai com o filho. A mesa, olhar no olho, ouvir, saber ouvir os filhos, dar a atenção necessária para os nossos filhos, não importa a idade que ele tenha. Talvez seu filho é uma criança ainda pequena, não sabe nem o que ele vai fazer. Mas eu te pergunto hoje, aonde está a sua atenção? E aí serve para pai ou para mãe. Quando o seu filho quer brincar ou se relacionar com você, qual é a sua prioridade? O que você está fazendo? Será que você fica postergando? Não, peraí, eu tenho coisa para resolver. E senta no sofá, e liga uma televisão, e mexe no telefone, o filho está querendo atenção. E às vezes o filho está ali, e derruba coisa aqui, e corre para lá, e pula, dá cambalhota. E você acha que ele é somente agitado, é bagunceiro. Não, não, o seu filho está chamando a sua atenção, porque não está tendo a atenção que ele queria. De sentar e brincar com as brincadeiras mais bobas dessa terra. Com os jogos mais inocentes e mais sem graça para você, mas para ele vai ser uma grande alegria, porque não importa o tamanho do brinquedo, o que importa é quem está brincando com ele. A gente se preocupa muito em dar muitas coisas para os filhos e dar o melhor. E é uma frase muito perigosa, e fala assim: eu quero proporcionar para o meu filho aquilo que eu não tive. Isso é bom talvez, mas também pode ser ruim. Porque muita coisa que você não teve, formou o homem que você é hoje. Se você tivesse tudo que você queria, não seria quem você é hoje. E alguns nãos, algumas coisas que nossos pais nos privaram, formou e forjou quem nós somos hoje. E porque hoje nós queremos dar tudo para os nossos filhos, e de mão beijada. Ensine seu filho a valorizar aquilo que ele tem. Seja, não sei qual é a sua condição, de repente você não consegue dar um brinquedo de R$300, R$500, mas você já perguntou para o seu filho, se ele tem esse desejo de ter um brinquedo de R$200, R$500, talvez você compre um Uno, e sente com ele para brincar. Uno custa R$10, um baralho de Uno, e você senta para brincar de Uno, com o seu filho, e ele vai se esbaldar de brincar, porque não é sobre o brinquedo, é quem está brincando com ele. É isso que o seu filho quer, e é isso que hoje nós não queremos. Vou perder tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou perder meia hora do meu dia para sentar e brincar de Uno com meu filho. E muitos de nós estamos perdendo essa geração, porque não estamos dando a atenção devida que eles precisam. Amém? O clima está meio pesado, né? Mas fica tranquilo, vai dar certo no final. Calma, é só para a gente refletir no começo mesmo, faz parte. Essa conversa de Isaac com Abraão fala muito para nós. Só esse fato dele, grave isso, quando ele pergunta: meu pai, na dúvida de como seria esse caminhar até o monte, vai sacrificar. Está eu e ele aqui, ele está levando tudo para preparar o sacrifício, mas o principal não está aqui, o sacrifício. Mas Abraão responde: eis-me aqui, filho, calma, eu estou aqui. Sabe, quando o seu filho está com medo e você fala assim: calma, filho, papai está aqui, fica tranquilo. Talvez você está morrendo de medo também, mas você está ali, para ele você é o herói, você vai proteger ele. Para ele, quando ele, calma, filho, papai está aqui, agarrou ele do seu lado, para ele, cara, você se torna um gigante. Assim nossos filhos precisam olhar para nós, e essa geração também precisa olhar para nós, homens. Olhar para nós, e quando tiverem medo, adolescentes, jovens,
estiverem passando por alguma situação, eles têm que achar aqui, dentro da igreja, não nessa igreja somente, mas dentro do corpo de Cristo, em homens de Deus, olhar para homens de Deus e falar: eu quero ser igual a esse cara. Ei, me dá uma ajuda, me fala um pouco, me ensina um pouco como é que você viveu, o que você passou, me ensina um pouco da vida. Nós não estamos fazendo isso, e reclamamos dessa geração, que essa geração é isso, essa geração é aquilo. Mas essa geração de hoje é... Mas esquecemos que essa geração de hoje é resultado da nossa. Se essa geração tem muita dificuldade, eu te pergunto: quem foi que ensinou essa geração? Quem foi que discipulou essa geração? Quem criou essa geração tão difícil de hoje? Se não fomos nós. Então acho que uma grande parcela dessa culpa não é deles, mas está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos, como pais, como mães. Então toma essa responsabilidade. Antes de você reclamar dessa geração, olhe para você e para a sua geração. Eu acho engraçado, a gente estar caminhando com adolescente, né? E aí, de tempo em tempo surgem gírias diferentes. Hoje está na moda o farma aura. Nossa, né? Tem outras gírias por aí que eu não vou entrar. Outro dia a gente discutiu na EBD sobre isso, mas tem uma lista de gírias. E a gente começa a criticar: pô, bobeira, farma aura, ainda, não sei o quê, essa gíria. Mas a gente esquece que no nosso tempo tinha muita gíria que era muito idiota também, gente. Ou não? Vai dizer que quando você era jovem, adolescente, você não falava nenhuma gíriazinha? Sim ou não? Quem lembra de alguma gíria da época que você era mais jovem ou adolescente? E que você olha assim, hoje, e fala assim: caraca, não falava isso. Aí você quer criticar porque a galera está falando de farma aura, de não sei o quê. Antes de você criticar, pesquise, procure saber. Senta no meio deles aí e pergunta: o que é isso? Alguns não vão saber responder, porque algumas dessas gírias não tem sentido nenhum, de verdade. Mas é o que eles estão vivendo, gente, é a realidade de hoje. Amanhã vai esquecer essa e vai surgir outra. E é assim que é. Nós, pais, precisamos olhar e entrar no mundo da geração de hoje. Não voltar a ser adolescente. Mas eu preciso sentar com a minha filha, que tem 16 anos, e ver o que ela está assistindo no TikTok, quem ela está seguindo no Instagram, o que ela está vendo na internet. Não é só largar e deixar e falar assim: ó, não assiste isso, não assiste aquilo, tá? Aí você acha que você tem controle da arma que você deu na mão deles? Porque o telefone na mão de uma criança é como você dar um fuzil destravado na mão de alguém. Pode destruir a vida dela e a vida de um monte de gente. Para vocês terem uma ideia, há anos atrás, o primeiro contato de uma criança com a pornografia era entre os 13 anos, 12 anos de idade. Não sei se você já pesquisou, mas hoje em dia é entre 6 e 7 anos. Primeiro contato. E aí eu te pergunto: de quem é a culpa dessa criança de 7 anos que entra num site adulto? Quem foi que deu um celular na mão de uma criança de 7 anos? Quem é que criou uma conta? Se seu filho tem Instagram, vai ver a idade que é permitido ter um Instagram ou TikTok. Será que não foi você mesmo que criou, burlando a idade lá? Então acho que a criança não é tão culpada desse jeito. Sim ou não? Você está concordando comigo? Se você não concordar também, são os números, são fatos. E talvez, deixa eu falar baixo, os filhos de alguns aqui, os nossos filhos, estão presos aí se você não tem ideia do que ele está passando. Sabe por quê? Porque talvez a última pessoa que nossos filhos procurariam para pedir ajuda seriam os pais. Isso é terrível.
Isso é ruim, isso não é bom. A gente trabalha com adolescente, a gente vê isso. O adolescente sente muito mais a vontade de se abrir com um amigo ou com uma liderança. Camila e o Thiago estão aqui como prova, a equipe de adolescentes está como prova disso. Quantas coisas nós ouvimos e às vezes não podemos nem falar com os pais, porque o filho implora, por favor, não fala isso com meu pai e com a minha mãe. Mas eu te pergunto, por quê? Por que isso? E aí eu pulo para um outro personagem, interessante também, que fala de pai, que é o pai do filho pródigo. Sabe, esse pai também nos ensina. Você pode criticar ele, porque o filho saiu, o outro estava rebelde em casa. Você pode criticar ele de todas as formas. Mas deixa eu te falar uma coisa, o filho pródigo, quando ele estava no fundo do poço, de quem que ele lembrou? Do pai. Comendo comida de porco no fundo do poço, lá todo destruído. E ele pensa, o meu pai tem dinheiro, os empregados dele comem melhor do que isso, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ei pai, talvez o seu filho não esteja aqui, talvez o seu filho esteja distante, talvez você esteja brigado com o seu filho, seja como o pai do filho pródigo, a porta que ele saiu, mantenha aberta, aguarde ansiosamente, porque ele vai voltar, em nome de Jesus. Não jogue um peso em cima dele. Quando aquele filho voltou para a casa do pai, o pai não quis saber do que ele fez. Lembre-se que o filho abandonou o pai, pediu herança antes do tempo, ou seja, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, porque quando pede a herança de um pai antes do tempo, a herança se dá quando a pessoa morre. Ele abandonou tudo, ele gastou dinheiro com meretriz, com bebida, com droga, com farra, ele gastou o dinheiro do pai, sabe, de qualquer forma. Mas o que eu entendo dessa história é que quando ele decidiu voltar, a Bíblia diz que o pai estava aguardando aquele filho. E quando ele vê o filho, quando ele enxerga que o filho está voltando, todo arrebentado, sujo, ele corre ao encontro do filho e abraça, e o filho tenta justificar ali, mas pai, pequei contra o Senhor. Ele nem liga para o que o filho estava falando. O importante é que o filho tinha voltado para casa. Para que ele ia perguntar, por que você fez isso? Gastou dinheiro com isso e com aquilo? Não, o pai só queria o amor do filho, a presença, e o filho queria o amor do pai, porque ele experimentou as coisas ruins que esse mundo nos oferece. Mas o mundo não satisfaz. E aí uma palavra para você jovem, adolescente que está aqui. Talvez você esteja aqui de verdade, e talvez você esteja aqui não querendo. Não queira experimentar o que esse mundo oferece. Olha para a história desse jovem e vê onde ele foi parar, comendo comida de porco, desprezado, ofendendo a honra do pai, sendo esculachado na rua por todo mundo. Porque para isso, para um judeu, cuidar de porco era uma ofensa, era um esculacho, era um desprezo grande. Não queira viver dessa forma. Está ruim aqui, está difícil aqui, pior é lá fora. Muito pior é lá fora. É tudo ilusão. É tudo ilusão, e eu te falo isso por experiência própria. De experimentar o que o mundo oferece lá fora e chegar ao fundo do poço. Não queira experimentar isso. Corra agora, volte para os braços do Pai, volte para o Senhor, firme a sua vida em Deus, queira conhecer Jesus, ame o Senhor de todo o seu coração, se firme no Evangelho, reconstrua o relacionamento com a sua família, mas não queira sair desse lugar apenas porque os seus amigos estão se divertindo, é porque aqui está chato, é porque lá fora é legal, fazendo isso, fazendo aquilo, é tudo ilusão. Chega uma hora que o próprio mundo que te ofereceu, ele pisa na sua cabeça e te arrebenta todo, e depois te abandona. Há um pai, que é como esse pai,
mesmo a gente fazendo isso tudo, ele continua no mesmo lugar, porque se fala que ele estava aguardando ali o filho, e quando o filho voltou, o pai avistou ele. Eu entendo que o pai estava aguardando todos os dias, o pai talvez ia cuidar da fazenda, ia cuidar das coisas do trabalho, mas todo dia ele ia lá no portão e falava, acho que ele volta hoje, eu acho que hoje ele volta, e aí hoje não voltou. Imagina quantos dias esse pai foi para o portão esperar esse filho, mas um dia ele voltou. E eu queria deixar essa esperança para você, pai e mãe. Não perca a esperança, não deixe de orar pelo seu filho. Ele pode não estar aqui hoje, ele pode estar destruído lá fora, preso em drogas, em prostituição, em um monte de coisa que você detesta, e que você não aprova, e você está certo em não aprovar tudo isso. Mas se ele der um sinal de voltar, se ele procurar você, por favor, não feche as portas para esse filho, abrace, ame, abrace ele de volta, queira ele de volta, não queira justificar os erros dele naquele momento. O mais importante não é o que ele fez, o melhor e o mais importante é que ele está voltando, querendo você, porque ele ainda olha você como um pai. Porque esse filho voltou porque ele lembrou do pai, ele tinha lembranças do pai. Amém? Meu Deus. Deixa eu passar aqui para o outro. Um outro pai que nos ensina também. José. José não era o pai biológico de Jesus, mas ele cuidou de Jesus como se fosse o pai. Ele protegeu Jesus. Lembra quando Herodes deu o decreto de matar as crianças? O anjo falou com José e ele pegou o filho e saiu fora. Para quê? Para proteger a criança. Porque mesmo não sendo pai biológico, ele cuidou porque era responsabilidade dele. Era filho do coração, era filho do amor. Talvez você viva com um filho, com um enteado, ou você, filho, viva com um padrasto, uma madrasta. Ei, se ele cuida de você, ame, honre, porque ele está fazendo o papel de um pai. Respeite. Não bata de frente, não brigue, não fale essa frase terrível para alguém que cuida de você por amor. Quando o filho fala assim, não fala assim comigo, você não é meu pai. E às vezes o filho se esquece que aquele cara, aquela mulher está ali cuidando, tentando ter um relacionamento com você. Nós precisamos honrar, voltar a essa palavra que caiu no desuso ou foi distorcida. Honrar. O único mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Quantos jovens estão morrendo cedo demais, porque não honram pai e mãe? Estão se perdendo na vida, porque não honram pai e mãe. E pai, você que é mãe, pai, guarde o seu coração, não se culpe, porque o seu filho escolheu decisões erradas. Chega uma hora que eles vão escolher, eles vão decidir, e quando foge da sua alçada, quando foge, da sua responsabilidade, você não vai conseguir escolher por ele. Guarde o seu coração, pare de procurar erros em você. Mas o que eu errei, aonde eu errei? Talvez você tenha errado realmente algumas coisas, mas esse momento, já que ele saiu, não é o momento de você fazer isso, é o momento de você pensar como você vai mudar para amar esse filho, independente do que ele esteja fazendo. Mas não viva com essa culpa no seu coração, porque meu filho saiu, a culpa é minha. Não, cada um vai prestar conta das suas atitudes. Se você tem seu filho em casa e você está tendo dificuldade de se relacionar com ele, talvez o problema não é só ele, talvez é a forma com que você está tentando se relacionar com ele. Não tente se relacionar com o seu filho com a sua cabeça de 40, 50 ou 60 anos. Não dá para eu cobrar uma criança, uma menina de 16 anos que é minha filha, a mesma responsabilidade que eu tenho. Eu só vou me distanciar. Claro, a gente cobra, a gente
ensina, a gente exige algumas coisas, a gente começa a ensinar da responsabilidade. Isso é nosso papel. Mas às vezes a forma com que nós estamos ensinando, nós é que estamos errando. Estamos distanciando nossos filhos de nós, não eles. Porque eu tenho certeza que o prazer de um filho é sentar com o pai. E nós vimos, algum tempo atrás, o quão valioso é isso, quando o pessoal da equipe de adolescentes organizou um jantar entre pais e filhos. Cara, que alegria, que maravilha foi aquele jantar. E a primeira coisa do jantar, se sentava na mesa, os pais e os filhos e mais ninguém, não tinha mesa de fora, não podia juntar mesa, tinha que deixar o celular de lado, e tinha que olhar um no olho do outro, as dinâmicas, as conversas, e aí você começa a perceber o quão distante você está do filho, quando você está numa mesa e não tem assunto com o filho, fica sem graça de estar de frente com o filho, fica sem jeito de conversar cara a cara com o filho. Ei, pai, mãe, você não pode ter isso. Você precisa sentar e entender o tempo que seu filho está vivendo. Não tenha medo de falar a verdade para ele. Não tenha medo de contar a sua história para o seu filho. Conte para ele onde você errou. Conte para ele o que você fez de errado no passado. Claro, talvez você não precise detalhar tudo que você fez, porque a vida de alguns talvez seria complicado detalhar isso. A minha, por exemplo, não posso detalhar. E não preciso detalhar. Mas eu não escondo o meu passado para o meu filho, porque o que eu fiz de errado no passado, hoje serve como exemplo para ele não fazer. Eu ensino com os meus erros, ensinando o que não se deve fazer. Sabe, o respeito dentro de casa, cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com de quem você fala. Às vezes famílias saem do culto, saem da igreja, é um culto abençoado, maravilhoso, e a Sandra e o Carlos sempre falam isso, e eu aprendi muito isso com ele. Cara, saiu da igreja, vai para casa, você não vai para casa e vai dormir logo, tá? Porque o teu filho comenta sobre o culto. Pô, você viu essa palavra, aquela parte do culto, aquele louvor, que bênção. Ao invés de reclamar, pô, mas estava muito frio, né, esse culto, mas aquela música estava assim, pô, mas o pessoal do louvor não cantou aquela música que eu queria, pô, mas o pastor, mas... E aí só reclama da igreja, só fala mal da igreja, reclama sem perceber, você está expulsando o seu filho da igreja. Como que uma criança vai gostar de um lugar e qual os pais falam tão mal? Não vai. Aí, irmão, depois começa a crescer, você, eu não estou entendendo, meu filho não quer mais ir para a igreja. Claro, você não queria, você não ia querer, se você ouvisse seu pai falando isso. Então tomem cuidado, ainda que você não concorde com algumas coisas, os nossos filhos não têm maturidade para ouvir algumas conversas dos pais. Não é esconder tudo, mas às vezes você precisa sentar com a sua esposa e ir para o quarto para falar de algumas coisas, algumas reclamações, porque vocês têm maturidade. Eles não, preservem eles. Preservem a cabeça do seu filho. Eu não vejo, quando José estava no templo e volta, Jesus ficou lá e ele tenta procurar Jesus, onde está Jesus, e Jesus volta, e às vezes parece que a gente olha para esse texto e vê um Jesus rebelde, né? Parece que fala assim, pô, eu estava cuidando das coisas do meu pai, dá a impressão que era, né? Não é isso. José entendia que Jesus já tinha algumas responsabilidades, porque lembra quando Maria recebeu, o anjo apareceu para José, falou com eles quem seria Jesus. Eles sabiam que Jesus não ia ser alguém normal, até aquele momento, e talvez até seria, mas um momento, alguma hora, alguma coisa ia mudar, e eles sabiam disso. Quando Jesus volta, pô, estava cuidando das coisas do meu pai, você não vê, diz, pô, me obedece, passa para casa agora, tira o cinto, vamos embora, vai ficar de castigo, vai ficar sem ler a Torá, não vai brincar mais com um carrinho de rolimã. Jesus era carpinteiro, né? Vai que ele fazia naquela época.
Ninguém sabe o que é carrinho de rolimã. Ninguém sabe. Muita gente aqui nunca ralou o joelho tentando descer a ladeira no carrinho de rolimã. Nunca arrebentou o tampão do pé jogando bola descalço na rua, no concreto. Nunca pegou uma fita crepe e tentar colar a pele do dedo que ficou pendurado. Fui morrer de medo, vou esconder aqui, chegar em casa e minha mãe vai colocar metiolate. Caraca, só falar essa palavra dá até um arrepio, né? Fale metiolate, dá até um... Caraca, dói na hora. Caraca. Nem arde mais. Até o mercúrio proibiram. Eu ficava com o dedo todo vermelho, enche de mercúrio. O metiolate tinha aquele... Abria a tampinha, quando você via, abria a tampinha assim, vem aquele negocinho, aquele quadradinho, igual rede. Quando ela pegava aquilo, já chorava, nem sentia dor. A dor do machucado já tinha ido embora. Eu estava chorando pela dor que ia vir. Até o soltar pipa. Tem aplicativo para soltar pipa no telefone. Onde já se viu isso, meu Deus? Vai soltar pipa na rua, claro. Hoje não... Até a pipa, acabaram com a pipa, né? Inventaram a linha chilena, que é proibido e tudo mais. Antigamente não, tinha que passar o cerol na mão, tinha que moer o vidro, tinha que comprar cola de sapateiro, moer o vidro lá, roubar a meia calça da mãe para poder bater com o martelo no vidro, tirar a lâmpada para fazer. Aí pegava os mais novinhos, leva lá a linha. Aí a gente ficava com a mão aqui, ó, cheio de cola, cheio de vidro. Não é, pastor? Aí amarra num poste, amarra no outro, aí ia até lá. Aí voltava, a manhã inteira. Acordava 8 horas da manhã nas férias, para preparar tudo isso. Rabiola, passa cerol, para ir soltar pipa depois do almoço. Aí você preparava tudo, botava no alto, vinha um e na primeira, puxa vida, dava uma tristeza de ficar com marimba correndo atrás de pipa. Ninguém corre mais atrás de pipa hoje, gente. O pastor falou que um rolo de linha está custando R$300. Que isso? Qual é a criança que vai comprar isso? Antigamente tinha um 10ão, um 10zinho. Quando era pequenininho você comprava um 10zinho, né? Não tinha dinheiro. As coisas mudam, gente. Eles estão errados agora por serem diferentes. Não, apenas mudou. Apenas mudou. Mas incentive seu filho, vai tomar banho de chuva com ele, vai jogar bola na rua com ele, vai fazer alguma coisa ao ar livre com ele. Só não pode, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, adolescente, se eu ver algum adolescente aqui da rua em competição de farmar aura, eu vou arrancar pela orelha. O pai, por favor, se você me permitir, eu arranco pela orelha. Porque uma coisa é você falar gíria, outra coisa é você ficar igual um idiota na praça, lá deitado no chão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai farmar aura de outro jeito. Na minha época, farmar aura era o bate-bag, lembra o bate-bag? Tac, 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 braço roxo. Era competição, era farmar aura. Era uma doideira, você saia com o braço machucado que não tinha graça nenhuma. Não tinha propósito. Qual era o propósito do bate-bag? Só deixar o braço roxo. Mas era da nossa época, era muito legal. E era barato. Era muito barato. Aí não dá para você discriminar o pessoal brincando hoje com telefone, tecnologia. Se fosse na nossa época, a gente estava na tecnologia também. Ia ser diferente. Então não discrimina a geração de hoje por coisa que eles fazem. Ensine, fale da sua época. Discuta com ele o que era melhor, o que era mais divertido, mas não recrimine o que eles fazem hoje. Amém? Para finalizar, todos esses pais que nós falamos apontam para um pai maior. Seja Abraão, seja o pai do filho pródigo, seja José, ou seja qualquer outro pai que a Bíblia relata, todos eles apontam para Deus. E é para Ele que nós devemos olhar. Amém? Que nós queremos, se você quer aprender a ser pai, ou você quer aprender a ser filho, olhe para Jesus.
Antes de Jesus fazer qualquer milagre, qualquer coisa, sabe o que ele ouviu do Pai? Esse é o meu filho amado, ao qual eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito nada ainda, não tinha curado, não tinha pregado, ele estava começando o seu ministério, mas antes de começar, ele ouviu uma afirmação do Pai. Ei, Pai, antes de você reclamar do seu filho, afirme o seu filho, elogie aquilo que ele faz, seja a coisa mais boba que for, ele acertou alguma coisa, elogie. Preste atenção, se você está reclamando mais do que elogiando, talvez o problema não é ele, talvez o problema é que você só está vendo as coisas erradas que ele faz, aquilo de bom, você acha não é mais do que obrigação, não, elogie o seu filho, afirme ele, fala que você ama ele, fala que ele fez bem, fala para ele, você é o meu filho amado, eu tenho muito prazer em você. Se ele acertar em alguma coisa que você mandou ele fazer, elogie, porque você pediu para ele fazer, e ele fez. Se ele não fez certo, ajude ele a corrigir, mas não destrua aquilo que você está criando, aquilo que você está formando, porque ele está aprendendo ainda, e ele vai errar. Nós erramos até hoje, adultos, nós ainda erramos hoje, ou tem alguém perfeito aqui? Se você não é perfeito, por que nós queremos cobrar a perfeição dos nossos filhos? Ensine, faça junto com ele. Sabe, o exemplo de Jesus foi esse, com os seus discípulos. E olha só, deixa eu fazer e vocês vão ficar olhando. Agora vem cá, vamos fazer junto. Para depois, ele fala assim, agora vão e façam. Ainda assim, ele teve que voltar para relembrar tudo. Depois que ele ressuscitou, ele teve que voltar, ficou mais uns dias com ele para relembrar tudo que ele já tinha ensinado, porque eles estavam aprendendo. Mas também, meu irmão, depois que eles aprenderam, depois que eles receberam o Espírito Santo, aquilo que Jesus falou, vem alguém aí, está vindo alguém que é melhor do que eu. Se Jesus já era bom para eles, imagine alguém melhor do que Jesus. E quando eles perceberam e receberam o Espírito e destravaram a vida dele, ninguém segurou aqueles caras, ninguém segurou os apóstolos e os discípulos, e eles iam para cima, e eles se alegravam, simplesmente por estarem sofrendo como Jesus sofreu. A alegria deles era essa, eles estão nos perseguindo, que bom, está se cumprindo o que ele nos ensinou, então era verdade. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, trazer de volta o relacionamento de pais e filhos, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais. Cuide de alguém, tenha responsabilidade sobre alguém. Você, filho, você, jovem, honre aqueles que vieram antes de você, aqueles que estão aqui já caminhando há um tempo, já preparando o caminho para você. Porque é muito bom, é muito satisfatório quando a gente vê um jovem, quando a gente preparou o caminho, sabe, seguindo o caminho que a gente preparou. Eu me sinto feliz em deitar no caminho e deixar esses jovens pisar. Não é pisar em mim, mas é pisar sobre o caminho que nós preparamos. Essa é a nossa responsabilidade e nossos filhos precisam seguir esse caminho. Amém? Pais, por favor, deixem um legado de fé para os seus filhos. Deixem um legado de fé para os seus filhos. De tudo que você quiser ensinar para ele, ensine o seu filho a amar Jesus de todo o coração. E como é que você vai ensinar o seu filho? Conte para ele os grandes feitos do Senhor. É o que Salmo diz: uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. É por isso que eu não me canso de falar de avivamento, de contar histórias sobre avivamento. É algo que eu gosto. Se eu conseguir impactar um ou outro, vai ser bom para mim, vai ser bom para o reino. Eles vão amar o que Deus já fez na história. E o meu desejo é que eles desejem que Deus faça de novo. E deixa eu te contar uma coisa: o desejo de Deus é fazer muito mais do que Ele já fez. E Ele vai fazer, ou melhor, Ele já está fazendo.
Ele já está fazendo, não fique esperando quando começar, quando Deus começar a fazer, quando as coisas começarem a acontecer, não, Ele já está fazendo. Deus, olhe ao redor, olha o que Ele fez na sua vida, olha onde você chegou, olha o que Deus tem feito por aí afora. Tire os olhos somente da dificuldade, olhe para aquilo que Deus já está fazendo. As universidades estão complicadas, mas olha, quantas universidades está tendo grupo de louvor e adoração no meio da universidade? Toda segunda-feira a gente está ali na praça, na Santa Rosa, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, proclamando Jesus. Ainda não é uma grande, imensa onda, ainda não é uma tsunami, mas o pessoal que está ali, a gente está como aquele jovem. O tempo não está fechado ainda não, mas eu estou vendo uma nuvem pequena, sabe, eu estou vendo uma marolinha aqui, eu estou vendo uma ondinha aqui, e sabe, toda tsunami, antes dela vir devastando tudo, ela recua, e a gente ouviu isso na grande onda do pastor, acho que foi o pastor que falou, ela recua, e parece que o mar vai secar, mas quando essa onda volta, e nós estamos trabalhando para isso, e quem dera se você estivesse lá, despertado isso, talvez você não consiga ir lá, mas existem outras coisas que você precisa talvez ensinar ao seu filho. O seu filho precisa ver o que Deus é capaz de fazer. Os nossos filhos precisam ser impactados, não somente pelos seus presentes, pelo aquilo que você tem de material. Os nossos filhos precisam ser impactados pelo poder de Deus, pelos milagres, pelas maravilhas, por aquilo que Deus está fazendo, libertando, curando. Deus está fazendo ainda hoje. Ele ainda faz. Nós vimos há pouco tempo com nossos olhos uma perna crescer. Nós vimos pessoas sendo curadas, coluna desentortando aqui diante dos nossos olhos. Não é que falaram para a gente que nós vimos na internet. Aqui nesse lugar, nessa igreja, coluna desentortando, perna crescendo, pessoa com problema de coração sendo curada, não precisando mais tomar remédio. Gente sendo liberta das drogas, da depressão, da ansiedade aqui diante dos nossos olhos. Não preserve o seu filho disso. Ensine a ele, conta a história para ele. Se você não sabe, busca na internet. A gente pesquisa tanta coisa, pergunta o chat GPT, ele vai te mostrar. E aí você conta para o seu filho. Mas senta com ele de novo, conversa com o seu filho. Ei filho, se seu pai não faz isso com ele. Às vezes os filhos reclamam, porque meu pai não faz isso, meu pai não senta comigo, porque meu pai não fala que me ama. Qual foi a última vez que você falou que ama para o seu pai, sem que ele falasse? De forma voluntária, sem que a gente aqui tivesse que falar, vira para o seu irmão do lado, vai para o seu pai e fala agora. Não, voluntariamente, vocês jovens, adolescentes, quando vocês honraram os seus pais, falando que amava, agradecendo por tudo que eles fizeram até aqui para a sua vida. Se seu pai não faz, faça você. Não fique reclamando e chorando. Talvez o seu pai não saiba como fazer porque ele não teve. Vai e faça. Vai e faça. Eu tenho certeza, quando Isaac chamou pai, e Abraão falou, eis-me aqui, o seu pai vai falar, pode falar filho. Antes de você procurar um amigo, quando você tiver alguma dificuldade, tente criar uma liberdade com o seu pai, para que você se abra primeiramente com o seu pai, com a sua mãe. Eles têm muito mais experiência do que o seu amigo que tem a mesma idade que você. Amém? Por favor, vamos ficar de pé. Senhor, confesso que esse dia para mim é esse misto que eu falei no início. Às vezes eu fico, Tiago avisou, por causa disso, eu fico alegre porque hoje eu sou pai, e hoje eu fui acordado com um café da manhã muito bom, da sobra aqui do chá de ontem. Até o bicho que a Vanessa ganhou serviu de bandeja para ela servir, um pedaço de bolo que ela guardou. Ela levou para mim um café sem açúcar, um pão sem manteiga.
Mas a alegria dela vindo e chegar assim, pai. Eu já tinha acordado, quando ela acordou, eu tive que deitar, fingir que estava dormindo de novo, para ela poder me acordar. E ela nem percebeu que eu estava no sofá já, dormindo no sofá. Acho que nem mais meu pai dormiu no sofá, o que aconteceu? E ela, pai, o que eu fiz para você? Ele aqui. Ela preparou ontem de noite, guardou. Eu vi ela guardando, mas eu fingi que não vi. E ela foi de manhã lá. Pai, olha o que eu fiz para você. Sabe? Aí me postou um monte de foto me zoando. Mas é muito divertido quando a gente senta na sala e começa a rir das bobeiras do TikTok, que é da geração dela. Os filtros do TikTok, que você olha assim e fala, que palhaçada, que bobeira. Mas serve como brinquedo para a gente se divertir em casa. E às vezes a gente passa horas rindo um do outro. Sabe, muito mais do que o brinquedo, é o valor da presença. Muito mais do que coisas caras. O seu filho quer você, ele não quer o que você pode dar. Filho, o seu pai também quer você, quer a sua presença lá. Não fique preso no seu quarto 24 horas por dia. Tente fazer alguma coisa com o seu pai, talvez você não goste. O que seu pai gosta de fazer? Qual é a diversão com o seu pai? Faz com ele. Pai, leva seu filho para aquilo que você gosta. Se divirta com ele. Amém? Esse é o maior legado que nós podemos deixar como pais. A nossa história. Um legado de fé, de amor a Deus. Por isso que a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e nem quando ele ficar mais velho ele vai se esquecer. Sabe? Ensina no caminho, vai junto. Se você não sabe muito da Bíblia, aprende com ele. Mas não dê mais atenção ao seu celular, não dê mais atenção à televisão do que para o seu filho. Tem gente que faz tanto esforço por causa do time de futebol, compra ingresso caro, viaja, torce, prepara churrasco, prepara o dia inteiro para aquele jogo, ou para aquele futebol no final de semana, e o filho está ali, ó, chamando a atenção, querendo ir junto, querendo brincar, querendo conversar. Dê atenção para o seu filho antes que você o perca. Vamos orar. Eu queria orar agora, pastor, pode subir. Michel de louvor, se quiser me ajudar aqui. Sabe, nós como pais, nós temos limitações, nós temos dificuldades, nós erramos pra caramba, sabe, mas nós não somos perfeitos, e é justamente nessa imperfeição que nós queremos caminhar junto com a geração de hoje. Eu falei, esse dia para mim é um misto de emoções, que ao mesmo tempo que é uma alegria estar com as minhas filhas, bate uma saudade do meu pai, de tanta coisa que eu não tive com ele, sabe, igual aquela história, saudade daquilo que eu não vivi, e eu fico às vezes choroso em casa, pensando, cara, pô, poderia ter feito tanta coisa, cara, poxa, talvez eu seria um grande jogador de futebol se ele tivesse me levado para a escolinha quando eu era novo, sei lá, né, e eu sinto saudade, fico choroso, mas aí Deus me ensinou, nessa caminhada, Deus me ensinou a tentar lembrar das coisas boas que Ele fazia, e eram bem poucas. Meu pai não é que ele era um cara ruim, mas ele foi dominado pelo vício. Mas eu começo a puxar a memória, as poucas lembranças boas que eu tenho, do que as pessoas falavam dele, porque até hoje, quando eu falo em alguns lugares quem era meu pai, as pessoas, caraca, seu pai era o Joel, poxa, seu pai era um excelente motorista, seu pai era um cara muito legal. Aí vem sempre o final, mas quando ele bebia, acabava com ele. Mas eu fico só na parte que ele era um cara muito legal. Ele ensinou muita gente a fazer, sabe, ele era um excelente motorista, cara, dirigia caminhão gigante, viajava de ônibus, ele era, sabe, um cara falou para mim uma vez, seu pai, na opinião de muitos, ele era o melhor motorista que tinha aqui pelo bairro. E
E eu fico com essa parte, em vez de ficar chorando, somente lembrando das coisas ruins. Talvez você chegou aqui hoje, assim como eu, nesse misto de emoções. Às vezes chora com saudade do pai. Às vezes, sabe, tem raiva porque o seu pai te abandonou, não está mais aqui. Eu não sei qual é o sentimento que você está no seu coração. Mas como eu falei, todos os pais que nós falamos apontam para um pai que é perfeito. O nosso Deus, Ele é um pai presente, fiel, maravilhoso. Ele é conselheiro, Ele é protetor, Ele provê, Ele ama. Então, se você quer aprender a amar o seu pai, a amar Deus como pai, olhe para Jesus, olhe para o Evangelho, porque tudo que Jesus fez aponta para o Pai. Tudo que o Pai fez, Jesus replicou na terra. Foi isso que Jesus falou: eu não faço nada de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu vi, faço aquilo que eu vi o meu Pai fazendo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O tamanho do amor de Deus por você é o tamanho de entregar um filho à morte para ter a sua vida para Ele. E é isso que Ele deseja fazer com o seu coração nessa noite. Não te botar para baixo, não que você tenha lembranças ruins, mas que nessa noite você saia com o coração afagado, com o coração, sabe, abraçado, entendendo que Deus é o nosso Pai celestial, que não erra, que não muda. Ele pode até te corrigir às vezes, mas Ele corrige ao Filho que Ele ama. Tudo que Deus faz por nós é movido pelo amor, porque Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. E nada vai mudar essa essência de Deus. Então Ele te ama acima de qualquer outra coisa. Ele criou o homem para se relacionar com o homem, e o maior desejo de Deus é se relacionar com o homem. É por isso que um dia Ele vai voltar. Ele está preparando um lugar para vir buscar os seus filhos. Não somente uma igreja, Ele vai voltar para buscar e recolher os seus filhos. Para quê? Para estar com Ele na eternidade. Não deixe isso passar. Não perca a oportunidade de entregar a sua vida para Ele, de entregar a sua vida e deixar Ele cuidar da sua vida. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele criou você. Ele mais do que ninguém sabe o que é melhor para você. Então nessa noite eu quero deixar um versículo: entrega o seu coração ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, entrega tudo nas mãos dEle, e o melhor Ele fará para você. O melhor Deus fará para você. Que o seu coração seja agora abraçado pelo Pai, pelo Espírito Santo de Deus, que hoje é Deus conosco, é Deus em nós. Deus Pai, o Criador, Jesus é o Emanuel, Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Então esse amor não está distante, está dentro de você. Se você permitir, o Espírito Santo vai entrar em você e vai gerar dentro de você esse amor, e vai dominar o seu interior, o seu coração, e vai tirar toda a tristeza, toda a dor, todo medo, assim como Ele fez comigo. Eu posso até ter lembranças e ficar choroso, mas rapidamente eu me lembro de quem Deus é na minha vida, o que Ele fez por mim e o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Por favor, feche seus olhos. Se você estiver sentindo essa tristeza, essa saudade do seu pai, talvez você perdeu seu pai quando era novo, talvez seu pai te abandonou, foi embora, e você sente saudade apenas da presença dele. Eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria